Eu me chamo Rosane Sueli de Bessas Rosado. Nasci dia 17 de agosto de 1966. Fiquei aqui em Bom Despacho mesmo, na Olegário Maciel, número 510. Vivi lá toda a minha vida. Lá eu cresci, lá eu casei, lá eu morei até eu ter o meu primeiro filho. Eu casei com 20 anos, tive meu primeiro filho com 23 e morei lá até a idade dele de quase 1 ano. Depois eu mudei para Motim Campos, depois eu mudei para aqui e aqui já tem quase 30 anos que eu moro nessa casa aqui. Toda a vida eu tive muito desejo em trabalhar pelas coisas, principalmente pela parte religiosa, né? Que eu sou muito voltada para a parte religiosa. E então assim, mas eu casei, tive 4 filhos, então eu tive que dar um tempo, né? Frear. Aí quando meus meninos cresceram, alcançaram uma idade que já dava para ficar sozinha, e eu comecei a trabalhar primeiro pela igreja. Aí fui coordenadora de alguns setores, trabalhei aqui na comunidade, trabalhei em catequese, até que eu fui convidada para ajudar na construção do Memorial Nossa Senhora do Bom Despacho, que foi um projeto pelo Padre Mundim, que era o nosso pároco na época, e ele estava sendo transferido. Eu, como coordenadora da Pastoral Familiar, que é um movimento da Igreja Católica, nós começamos, ele pediu que a gente não deixasse que o projeto ficasse no papel, né? Ali a gente fez vários eventos, fizemos rifas, fizemos bailes, fizemos bingo, fizemos uma queima do alho para poder arrecadar o dinheiro para começar a construção do memorial. Aí o Padre Márcio assumiu, nós continuamos fazendo fizemos o café na praça, tudo para arrecadar fundos para construir o memorial, que seria onde a gente ia guardar a nossa história da parte religiosa e cultural, né? Depois que nós fizemos ali, tem como parceira a Gisla Couto, né, que sempre esteve conosco. Aí o memorial foi inaugurado, a gente percebeu que a Cruz do Monte precisava de um olhar, né? Aí ali a gente fez esse olhar voltado para ela, aí com a parceria da Fundação, que é a qual eu faço membro do conselho, a Fundação Bom Despacho, que é uma ação onde ela tem também, como além de alguns bens, igual o memorial é gerido por ela, tem também a Rádio Veredas, né? E com a parceria da Cultura e da Fundação, nós executamos a obra lá da Cruz do Monte. Mas eu sempre tive esse olhar para preservar as coisas, porque eu fico pensando assim, quando os meus netos, que hoje eu tenho 5, meus netos estiverem grandes, quem vai contar para eles a nossa história? Quem vai contar para eles como que foi construído aquele memorial? O trabalho que foi, o custo que foi. Eu me preocupo com a Biquinha, que é um lugar histórico nosso, né? Que está lá. Então, assim, agora eu faço parte do Conselho da Cultura. Então, a gente sempre está olhando por lá, porque aquilo ali precisa ser resgatado, precisa ter acessibilidade, precisa ser uma coisa que vale a pena a gente visitar com os nossos netos, com os filhos, com os amigos, né? Porque ali também é um marco, assim como a Cruz do Monte, como é matriz de Bom Despacho, a Biquinha também. Eu acho que os 4 pontos que eu vejo que é referência em Bom Despacho é a matriz, a Cruz do Monte, a Biquinha e o batalhão. Eu acho que primeiro a minha formação familiar, né? Porque sempre meus pais, principalmente essa parte religiosa, meu pai sempre foi muito cuidadoso com isso, com a gente. E no meu saber mais voltado pela cultura, eu acho que foi realmente a formação que eu fui recebendo ao longo da vida. O dia a dia mesmo, né? O encontro com o outro, a procura do outro, né? E pelas formações que a gente vai fazendo pela igreja, né? Então você vai fazendo as formações e a gente vai tendo palestrante que vai te abrindo os olhos para vários segmentos. Então, assim, a gente precisa ter sensibilidade. Quando você vai participar de uma formação, você tem que ir meio que com o coração aberto para ouvir o que tem lá e para ver onde que aquilo encaixa na sua vida. Como que você vai pegar aquilo que você ouviu e empregar no seu dia a dia, no seu trabalho, igual eu mexo com costura, né?
como que eu vou fazer? Como que eu vou atender as pessoas? Então, aí um chega, conversa uma coisa, conversa outra, você vai ficando sabendo os anseios, né, das pessoas, e tudo isso vai te moldando, vai te formando, vai te moldando, vai te dando sonhos, porque eu falo assim, o ser humano, ele não pode perder o sonho e nem a esperança. Porque quando você perde a capacidade de sonhar, você perde também a capacidade de esperar, que é a esperança, né? Então, se você não tem esperança de que dias melhores virão, você não vai ter sonhos. Então, é as duas coisas que eu acho que o ser humano não pode perder, que é os sonhos e as esperanças. Além, né, que em primeiro lugar é Deus, a fé em Deus que tem em tudo. Mas se você tem fé, você tem que ter sonhos, você tem que ter esperança. E tudo no seu dia a dia vai te formando e vai te abrindo os olhos e vai te conduzindo. Tem dois tipos de sentimento. Primeiro, quando a gente abraça uma causa, igual quando nós fomos construir o memorial, primeiro a gente recebe muita crítica. Porque as pessoas falam muito sem conhecimento de causa. Então eles vêem começar a nascer uma obra, aí eles começam a falar que não vai dar certo, que não podia fazer aquilo, que a gente está indo contra alguma lei, vamos dizer assim. E isso não é só quando a gente trabalha na cultura. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas ali dentro falam assim, mas isso não vai dar certo, não pode ser feito assim. Então, assim, primeiro a gente recebe muitas críticas. Então, a gente tem que ter muita firmeza. Primeiro, a gente tem que ter o propósito de que tudo que você faz é para o bem, né? E você não está prejudicando ninguém, então você tem que ter esse propósito. Porque aí isso te dá força para continuar. Porque as críticas elas vêm pesar. O que a gente faz, a gente tem que se preparar. Toda vez que você entra num projeto, independente se é pela cultura, se é um projeto social, se é um projeto pessoal, você tem que se preparar e se blindar para isso. Você tem que ter o seu propósito e o seu foco. Não me julgo melhor do que ninguém. Eu acho que eu faço aquilo que eu sinto no coração. E eu faço o que vem do meu coração, né? E eu acho que as pessoas precisam correr atrás dos seus próprios sonhos. E todo sonho, ele traz dificuldade. A gente, todo projeto e todo sonho que a gente tem, em qualquer área da nossa vida, ele vai ter as alegrias, vai ter as tristezas, vai ter as frustrações, vai ter as coisas que não vão dar certo, né? E a gente precisa acreditar e correr atrás. Mesmo com todas as barreiras, com todas as tribulações que a gente vai passar. Se você tem certeza que você está trabalhando para uma causa que vai favorecer outras pessoas, você tem por obrigação. Porque eu acredito assim, a gente recebe tanto de todos os dias, a todo minuto, a todo segundo de Deus, que o que a gente faz é muito pouco pela humanidade. Sabe? Então, eu brinco com as pessoas, inclusive eu brinco muito com a minha mãe. Mãe, a gente não pode ficar na terra só para fazer peso, não. A terra já tem peso demais. A gente tem que ter uma função. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode fazer as coisas só porque pelo profissional, pelo dinheiro, né? Pelo reconhecimento. A gente tem que fazer alguma coisa porque a gente precisa, em agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, tudo que eu faço é em agradecimento a Deus. Independente, até o meu trabalho aqui, eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu falo assim, eu nunca tive, durante esses 40 anos ou mais de profissão que eu tenho, eu nunca tive um dia que eu levantasse e falasse assim, hoje eu não tenho uma peça de roupa para trabalhar. Sabe? E, então, assim, Deus me dá tanta coisa que isso que eu faço é muito pouco. É muito pouco. Eu precisava fazer mais, sabe? A gente precisa fazer mais. E a gente precisa sonhar, acreditar nos sonhos da gente e não ter medo. A gente não pode ter medo. Porque a dificuldade vai ter. Então, assim, dificuldades a gente tem de todas as formas. Então, a gente precisa. É o que eu falei lá atrás. A gente precisa ter fé em Deus, sonhar e ter esperança.